Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, muito bom, muito bom, pessoal, bem-vindos de volta mais uma vez para o bloco 2 da parola de número 91, a última dentro do tema disciplinas espirituais. Nessa semana, nós estamos falando a respeito da confissão como uma disciplina espiritual, como meio de graça, que foi o termo que a gente usou logo na primeira semana. Paulinho usou o texto lá de 1 João, quando fala que a gente confessa o nosso pecado a Deus, ele é fiel e justo, né? E aí você usou uma coisa, Paulinho, que eu quero trazer aqui para a gente discutir. Se Deus já sabe do nosso pecado, por que então que eu tenho que trazer, contar para ele algo que ele já sabe? E dando continuidade, se ele já sabe, e eu já tenho certeza do perdão, por que mesmo assim eu preciso confessar para ele? A chave, eu acho que está numa fala que você disse, que essa confissão, ela necessariamente tem que vir atrelada a um arrependimento. E aí eu acho que é bacana a gente trabalhar um pouquinho essa questão agora, da diferença entre arrependimento e remorso. Existe uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento, né? E como é que esse perdão ele chega a gente quando a gente verbaliza o que a gente fez de errado para Deus. Will, vamos começar contigo dessa vez, cara. Uma vez uma pessoa me falou assim, que é a seguinte coisa, que a diferença entre remorso e arrependimento é que o remorso é uma tristeza profunda. Você conta aquilo, mas continua fazendo, porque não há mudança no seu coração. Enquanto, diferentemente do arrependimento há uma mudança de direção, né, brusca. Então, acho que só pela questão das duas palavras a gente já consegue ver a diferença, mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa necessidade de verbalizar isso, né, de trazer por meio de palavra aquilo que te prende. E a gente usou, eu lembro de umas expressões há uns anos atrás, todo mundo junto, acho que o pastor Pereirinha, ele falava da nota promissória, que fica penduradinha ali no quadro do pé rachado, do pé peludo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho a respeito da questão do arrependimento, do remorso. É interessante isso, né? Eu vou usar a ilustração de Judas e de Pedro, né? Porque a base do arrependimento, de fato e verdade, ela está pautada na base da humildade, de você se humilhar, né? O remorso, a base dele, na verdade, é o orgulho. Então, se você pegar o que aconteceu com Judas, né? Porque Judas e Pedro, os dois fizeram a mesma pataquada. Os dois traíram Jesus, né? Se você parar para pensar, Jesus vira para Pedro e fala assim: arreda-te de mim, Satanás. E mais para frente, Jesus vira para Judas, olha para ele e fala assim: vai e faz o que você tem que fazer. A palavra fala que Satanás já tinha entrado nele. Então, ou seja, você vê que os dois passaram pela mesma influência, né? Mas tem uma coisa interessante, porque Pedro, ele de fato ele se arrepende, e a gente conhece aquela palavra de João capítulo 21, Pedro, tu me amas, tal. E quando Judas, ele se dá conta do que aconteceu, ele, de forma alguma, ele busca uma forma de se reconciliar com Cristo. Ao contrário, ele vai, ele fala assim, fiz da minha jaca uma pantufa, ele se levanta, ele vai atrás dos fariseus, joga as moedas e fala, tô as moedas aqui e tal. E ele fala, não, isso aí é dinheiro de sangue. Né? Porque nesse exato momento, não houve um arrependimento onde ele queria voltar. Na verdade, ele deveria, então, naquela ocasião, ter se voltado para Cristo, ou seja, ele reconhecido diante do próprio Cristo o pecado dele, né? Há algumas pessoas que dizem que Judas ele traiu Jesus quando Jesus o admoestou falando sobre o vaso de alabastro, né?
dizendo que, na verdade, quando Jesus ele falou assim, olha, os pobres vocês vão ter sempre, mas essa mulher aqui, ela me ungiu para sepultura e tudo mais, tal, e diz que esses historiadores trazem a ilustração que ali foi Judas ali, ele se feriu, e essa ferida foi onde entrou a raiz de amargura, e aí a gente já sabe o que aconteceu. Agora, quando você vai pegar a base do arrependimento, nós vamos ver que o próprio Pedro, ele se posiciona numa posição de humildade, de humilhação. E aí vem, né? Porque quando eu tenho algo contra o meu irmão, a palavra fala, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai até ele, né? Chame-o para perto, converse com ele. É fato que a palavra também fala que é possível daquele irmão ser tão resistente a você, como diz lá em Provérbios, que ele vai ser mais resistente do que uma fortaleza. E aí ele fala, olha, chama uma testemunha, e aí se não der também, e aí tem todo o procedimento. Mas olha que interessante, a palavra fala que eu devo ir. Então, quando eu vou, esse meu ato é um ato de humilhação, porque eu estou rompendo com um caráter que C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai falar que a base de todo pecado é o orgulho. Então, quando eu me posiciono e me achego diante do meu irmão para pedir perdão a ele, eu estou nada mais, nada menos do que reconhecendo, e aí a palavra vai dizer isso, reconhecendo o meu irmão como superior a mim mesmo, me humilhando, e é por isso que Paulo fala para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo. E se você parar para pensar, na verdade, Jesus, ele não precisava fazer o que ele fez. Aliás, Deus não precisava fazer o que ele fez. Mas porque ele me ama e te ama, ele enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí vem um gancho, que é onde o Paulinho vai querer falar, que é exatamente onde eu me humilho, reconheço a minha condição de pecador como alguém destituído da glória de Deus, para que eu, reconhecendo a Cristo, eu possa ser colocado na posição de outrora, que é de justiça de Deus. Então, se eu tenho um coração duro, eu não vou exercer um princípio de arrependimento. E aí vem naquilo que você falou, Arthur, porque, na verdade, o que o remorso ele vai fazer? O remorso ele vai fazer eu remoer. O que é o remoer? Eu moí, eu fico e vou de novo. É a mesma coisa o ressentimento. Eu sinto e eu ressinto. Então, eu fico sempre trazendo a memória. Ao passo que, quando eu libero perdão, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o princípio do arrependimento, diferenciando do remorso. Eu acho que uma coisa que você falou que eu achei bem bacana a respeito desse remorso, a respeito do coração orgulhoso, né? E uma coisa que me vem à mente quando você estava comentando é que o remorso, muitas vezes, ele vem travestido de pecado justificado. Sim. Né? Aquela coisa assim, não, eu só pequei também porque, veja bem, isso aqui aconteceu assim, 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 então a gente acha um monte de justificativa, né? Terceiriza a culpa pelo nosso erro, e aí isso vem travestido de remorso, né? Na verdade é só assim, eu estou aqui confessando porque eu fui flagrado, fui pego, né? Então, o arrependimento prévio, ele traz um coração contrito, na verdade. Eu trouxe bem no coração o texto do filho pródigo, quando ele volta para o pai e fala assim, pai, pequei diante dos céus de ti, já não sou mais considerado, chamado de segundo seu filho. Conta a Bíblia que o pai não deixou nem o filho acabar, né? Por quê? Porque ele já percebeu no filho a condição do coração. Ele já chegou humilhado, já chegou na condição assim, olha, é o que você falou, eu estou destituído da autoridade, por favor, me desconsidere. E o pai, o que faz? Ele coloca de novo aquele jovem na condição de filho. Cara, isso é muito bacana. Paulinho, eu queria trazer para você aquele primeiro questionamento que eu fiz, né? Atitude assim de curiosidade mesmo. Por que afinal de contas, eu preciso contar o meu pecado para Deus, se Deus sabe tudo aquilo que me vem, que eu tenho antes de me ver a boca? Ficou boquiaberto o Paulinho de tal forma que ele não consegue nem se expressar. Mas está tudo bem. Então, enquanto ele ajusta o áudio dele, eu vou compartilhar com vocês Mateus capítulo 6,
que diz assim, preste atenção você que está nos ouvindo, enquanto o Paulinho ajusta o seu áudio. E você que está nos ouvindo, libere perdão para o irmão que não consegue ajustar o áudio. Diz assim lá em Mateus, capítulo 6, verso 14, diz assim: pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. E aí, na parola que a gente gravou com a Lena, eu citei o livro A Isca de Satanás, de John Bevere, né? E John Bevere, ele cita algo tremendo a respeito disso, sabe? Eu e você temos um poder no reino do Espírito de reter vidas. Olha como isso é sério. Então, eu e você podemos reter a vida de uma pessoa simplesmente por conta de uma palavra. Olha como a confissão é séria, né? John Bevere, no seu livro, ele fala a respeito daquele homem que teve o seu perdão da sua dívida e depois ele foi cobrar o outro. E quando ele vai cobrar o outro fica sabendo e fala: ei, peraí, eu te perdoei ali, você não vai perdoar esse? Então tá bom, agora eu vou te lançar ali. Olha como isso é sério. Então, quando nós estamos falando sobre a questão do arrependimento, de você liberar perdão, de você tocar em vidas, saiba que você pode ser um promotor de vidas, mas você também pode ser alguém que vai reter não somente a vida da pessoa, mas também a sua. Lembrando que o perdão, você reter o perdão, significa que você está tomando veneno achando que a outra pessoa é quem vai sofrer os danos. Arthur, eu queria só retomar uma ideia que o Wilson colocou agora há pouco, e que na hora que ele estava falando, eu já fui me lembrando de algo que ele sempre fala, né, que o C.S. Lewis cita, que todo pecado tem raiz no orgulho. Aí ele migrou para esse lado, e isso me arrepiou aqui. E olha só o que o Senhor colocou no meu coração. O que é exatamente o arrependimento? O que é pedir perdão para alguém? É justamente descer dessa condição de orgulho, né? Quando a palavra fala, quando o salmista fala que um abismo chama outro abismo, no fragor de suas catadupas, ou seja, no barulho da cachoeira, né? Um abismo chama outro abismo, ou seja, como água corrente. A ideia basicamente vai ser essa. Isso significa que, se em algum determinado momento o ciclo de pecado não for quebrado, deste pecado para o próximo é só uma questão de tempo. Quando que o ciclo de pecado é quebrado? Quando há um arrependimento, que é uma humilhação. Eu saio da condição de soberba, eu saio da condição de autossuficiência, eu saio da condição de orgulho e eu me lanço em uma condição de humilhação. Obrigatoriamente, não tem como não passar pelo ambiente da confissão. Porque sem o ambiente da confissão não existe o retorno. E o que Isaías 59, versos 1 e 2, a palavra fala? Né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que ele não vos ouça. Por quê? Porque Deus não tem parte com soberbo, Deus não tem parte com orgulhoso. E se não há esse rompimento de ciclo de orgulho, não há também condições de contato com Deus. Agora, olha só, a tua primeira pergunta, né, foi assim: por que eu preciso trazer algo a Deus, sendo que Deus é onisciente? Ali no ano de 2006, lá em São Paulo, né, quando estávamos nos nossos primeiros anos ali de contato, de proximidade, 2006 era o meu terceiro ano de faculdade de teologia, eu fui convidado para pregar numa quinta-feira, na Igreja Metodista da Água Fria, né? Era o culto, como é que chamava o culto, Will, da quinta-feira? Quinto da bênção. Né? Quinta da bênção. Eu fui convidado para pregar nesse culto. E foi um negócio um tanto quanto interessante, porque durante toda a semana eu busquei. O que Deus quer que eu fale?
E eu lembro que eu estava cercado de fera. Como assim? A semana anterior, Edson Teixeira, na semana seguinte era o Alcemar, alguma coisa assim, sabe? E eu no meio, né? Aí eu buscando em Deus e preocupado, o que Deus quer falar com esse povo? E, gente, não vinha uma clareza de palavra do que Deus queria. E eu sei que passou segunda e nada, passou terça e nada, passou quarta e nada, passou quinta-feira. Eu saio do meu trabalho, corro para casa, né? Para eu pregar na quinta-feira, eu tive que matar a aula. Ainda tinha mais esse remorso, né? Eu sei que eu cheguei em casa e a minha oração já não era nem Senhor, me dá uma palavra. A minha oração era a seguinte: Deus, eu sei que o Senhor não vai deixar a igreja em silêncio. Eu não tenho medo e nunca tive medo de subir no altar sem um esboço na mão. Nunca tive. Se Deus foi quem fez isso, né, permitiu eu subir no altar sem ter um esboço na mão, eu nunca duvidei que na hora que eu abrisse a boca ele ia começar a falar. Nunca. Nunca. Não é a coisa que acontece domingo sim e domingo também. Mas acontece. Acontece. Né? Eu subir no altar, às vezes, com um texto. Às vezes, estou indo para o altar e ainda perguntando, e aí, Deus, qual vai ser o texto? Acontece. Eu tenho 20 anos de ministério. São 20 anos de ministério. Então, acontece. Agora, olha só. Nessa ocasião, eu estava nessa daí. Eu já estava orando, acreditando que ia ser desse jeito. Durante o culto, durante o louvor, em algum momento, Deus ia colocar uma palavra no meu coração. Eu sei que eu cheguei em casa, assim, bastante apressado, né? Era uma vida muito apressada, uma correria e tal. Fui tomar um banho. Quando eu terminei o meu banho, eu vou me enxugar, eu vou olhar no espelho, Deus, vou limpar o espelho, porque o espelho está todo embaçado. Deus fala, não limpe. Deus fala no meu ouvido, não limpe. Mas como? E era nítida a voz do Senhor dizendo, não limpe. Tá bom, vou obedecer. E aí eu tinha que fazer as coisas que eu tinha para fazer, pentear o meu cabelo, escovar o meu dente, né? E o curioso foi que eu fui fazendo todas aquelas práticas do pós-banho, né? Fazendo a barba. Na época eu não usava barba, então fui dar uma parada na barba, passar um barbeador no rosto, aquela coisa toda, com o espelho. Aí eu já comecei a entender o que Deus estava querendo de mim, né? Sem limpar o espelho. Com o espelho completamente embaçado, eu fiz a minha barba, eu penteei o meu cabelo. Quando eu terminei, aí que eu peguei a toalha, e aí eu vi que eu tinha me cortado. Aí eu vi que o meu cabelo estava penteado, estava horrível. Aquela linhazinha que tem que fazer, aquela coisa, tudo errado. O Will sabe, né? O Will, a cabeça dele toda é uma linha, né? Eu sei eu sei que no final das contas, aí eu fui corrigir as imperfeições, porque eu não tinha me visto. E aí nisso Deus coloca no meu coração exatamente isso que eu acabei de falar. Quando a gente vai corrigir as nossas imperfeições, não adianta a gente querer olhar no espelho embaçado e achar que a gente está apresentável. A gente tem que ter uma visão nítida de como nós estamos, de quem nós somos, para que a gente possa sair daquele lugar de diante do espelho de uma forma apresentável. E naquele momento, com o espelho embaçado na minha frente, eu não estava saindo dele apresentável. E é basicamente isso que Deus faz com a gente quando a gente fala acerca dos nossos pecados. É basicamente isso que Deus faz com a gente quando a gente confessa as nossas falhas. A gente limpa o espelho. A gente limpa o espelho para que a gente enxergue, de fato, aquilo que precisa ser corrigido, aperfeiçoado, o que deve ser feito, para que a gente faça aquilo que deve ser feito de uma maneira correta, não se machuque mais. Eu me cortei fazendo a barba. Não ache que por ter passado uma escova na cabeça a gente esteja apresentável, né? Cumprido um ato comum
um ato religioso, então eu estou apresentável. Eu fui na igreja, eu dei o dízimo, então eu estou apresentável diante de Deus, não necessariamente se o meu espelho estiver embaçado. Se eu não abrir a minha boca para mostrar para Deus quem de fato eu sou. Deus precisa disso? Não, Deus não precisa disso. Quem precisa disso sou eu. Deus não precisa que eu limpe o espelho. Quem precisa do espelho limpo sou eu. Foi uma experiência muito bacana que eu vivi naquela ocasião. Muito bacana. Você estava falando aqui agora, estava relembrando uma situação. Eu ministro alguns cursos aqui na minha igreja, especificamente o curso de homens. Existe uma das ministrações dentro do curso que fala a respeito da vida sexual do homem e especificamente dentro do vício de pornografia. E a gente sabe que esse tipo de vício é um vício que alcança muitos homens. E aí uma das orientações que a gente dá é que para poder se livrar desse vício, vamos dizer assim, precisa sair do anonimato. Precisa trazer à luz aquilo que você está fazendo. Porque enquanto você não sair do anonimato, você não sair da sombra e trazer isso para a luz, né, para que Deus veja o que você está fazendo, né, e você se sinta exposto, você se sinta visto, dificilmente você vai conseguir se livrar disso sozinho. E aí eu lembro quando a gente estava na Água Fria ainda, o pastor Pereirinha falava assim que pecado tem nome, né? E como é importante a gente trazer e declarar exatamente assim, eu declaro o pecado pelo nome. Não é porque Deus precisa de uma definição, porque Deus sabe. Acontece que quando a gente faz isso, a gente se coloca numa condição de exposição e de transparência, que a gente sai do escuro, né? Você tira da escuridão e traz isso para a luz. Então, acho que o que você falou completa muito aquilo que eu estou trazendo agora, né? Você sair do anonimato. Gente, vamos fazer mais uma pausa aqui, então, encerrar esse bloco 2, dentro do assunto ainda de confissão, e vamos deixar, então, para o próximo bloco, para a gente encerrar esse tema, falando um pouquinho a respeito dos processos de cura, né? E aí a gente traz esse outro aspecto de você confessar para as pessoas, para poder ter esse processo de cura. Fica aqui, acho que um desafio para a gente, acho que a gente pode fazer isso para o próximo mês, meninos, trazer alguns fundamentos, né, que são básicos do cristianismo, entre eles, por exemplo, o perdão. Acho que a gente dá para a gente fazer uma parábola de 1 hora tranquilamente para falar sobre perdão. O que vocês acham? Excelente. Então, fechou. Então, mês que vem nós vamos trazer alguns conceitos aqui, alguns pilares, vamos dizer assim, né? Então, próximo bloco, a gente se encontra de novo para amarrar esse tema de confissão. Um abraço e até já. Tchau, tchau.